Tem uma coisa que ficou muito clara em 2025. Muito clara mesmo. O Flamengo enfrentou a Europa 3 vezes. Venceu o Chelsea, perdeu para o Bayern de Munique e empatou com o PSG no tempo normal, perdendo apenas nos pênaltis, menos naquela loteria cruel, que não mede quem é melhor, só quem tem sorte naquele dia. 3 confrontos diretos contra gigantes europeus. 3 jogos que a maioria dos clubes brasileiros nunca vai ter. 3 oportunidades de se medir com o topo absoluto do futebol mundial. E sabe o que aconteceu? O Brasil mostrou quem torce para quem, porque teve gente que não comemorou a vitória sobre o Chelsea, teve gente que não valorizou o empate com o PSG, teve gente que só apareceu mesmo foi quando o Bayern ganhou. Aí sim teve festa, aí sim teve comemoração. E eu vou te dizer uma coisa, isso revelou muito mais sobre eles do que sobre o Flamengo, porque, no final das contas, o que sobrou para os antes foi torcer para europeu. Vamos recapitular rapidamente, só para deixar claro do que estamos falando. Em 2025, o Flamengo enfrentou 3 clubes europeus em competições oficiais. Primeiro foi o Chelsea, time inglês, gigante da Premier League, campeão europeu recente. O Flamengo venceu. Depois veio o Bayern de Munique, time alemão, uma das maiores potências do futebol mundial. O Flamengo perdeu. E por último, o PSG, time francês cheio de estrelas e dinheiro do Catar. O Flamengo empatou no tempo normal, empatou na prorrogação e perdeu apenas nos pênaltis. Isso não é comum. Isso não é trivial. A maioria dos clubes brasileiros nunca vai enfrentar sequer um desses times em jogo oficial. O Flamengo enfrentou 3 em um ano. E mesmo perdendo do Bayern, mesmo caindo nos pênaltis contra o PSG, o simples fato de estar ali, de competir, de ir de igual para igual, isso já é gigantesco. Mas não foi assim que parte da mídia e muitos torcedores de outros clubes trataram. Porque quando você não consegue ganhar do Flamengo aqui, o que sobra é torcer para europeu lá fora. E mesmo assim, mesmo com esse histórico impressionante de enfrentamentos, teve gente comemorando. Não estou falando de comemorar título próprio. Não estou falando de comemorar conquista do próprio clube. Estou falando de comemorar derrota alheia. De vibrar mais com a queda do Flamengo do que com qualquer vitória própria. E o mais revelador, de vestir camisa invisível de clube europeu, de torcer explicitamente para Bayern, para PSG, para qualquer time que esteja enfrentando o Flamengo, como se fossem torcedores desses clubes, né? Como se aquela vitória fosse deles. E eu preciso perguntar, quando foi que isso virou normal? Quando foi que torcer para time estrangeiro contra clube brasileiro virou algo aceitável? Quando foi que a identidade de ser anti-Flamengo se tornou mais forte do que a identidade de torcer para o próprio clube? Porque é isso que aconteceu. Tem gente que comemora mais a derrota do Flamengo do que o próprio título. Tem gente que vibra mais quando o europeu ganha do Flamengo do que quando o próprio time vence um clássico. E isso não é exagero. Isso é observação. Vamos falar sério sobre isso. Existe um fenômeno cultural no Brasil que é único e perturbador. A gente é o único país do mundo onde parte significativa da torcida torce ativamente contra o próprio futebol, onde as pessoas exaltam o clube europeu não porque realmente acompanham, não porque realmente torcem, mas porque aquele clube está enfrentando um time brasileiro que elas odeiam. E no caso do Flamengo, isso fica ainda mais evidente, porque o Flamengo incomoda. Incomoda por estar sempre lá, incomoda por chegar em finais, incomoda por enfrentar os gigantes, enquanto outros apenas assistem. Incomoda por ter a maior torcida. Incomoda por não se contentar em ser grande só no Brasil. E quando você incomoda tanto, quando você está sempre presente, sempre competindo, sempre exigindo atenção, menos as pessoas que não conseguem te derrotar, aqui começam a buscar derrota lá fora. Começam a torcer para que outros façam o que elas não conseguem te vencer. É patético. É revelador. Muito. Porque mostra que a rivalidade deixou de ser esportiva e virou obsessão doentia. Mostra que tem gente que não comemora o próprio sucesso, comemora o fracasso alheio. E isso diz muito mais sobre quem comemora do que sobre quem perde. Tem um contraste gritante aqui. O Flamengo enfrenta. O Flamengo se coloca lá, na linha de fogo jogando contra os melhores do mundo. Arriscando perder, arriscando ser humilhado. Mas enfrenta. Porque só quem enfrenta pode ganhar. Só quem arrisca pode conquistar. E os outros assistem. Sentados no sofá, sem risco algum. Sem a pressão de estar ali, sem a possibilidade de serem expostos. E de lá, dessa posição confortável de quem não tá jogando, torcem contra. Vestem a camisa do europeu, vibram como se fossem torcedores do Bayern, do PSG, do Real Madrid, como se aqueles clubes precisassem de torcida emprestada, como se aquelas vitórias fossem deles. E sabe o que é mais triste? É que quando esses mesmos clubes europeus enfrentam outros times brasileiros, não tem essa torcida, não tem essa energia, não tem essa vibração. Porque não é sobre Brasil versus Europa, é sobre Flamengo versus todos. É sobre tentar ver o Flamengo cair porque não conseguem fazê-lo cair aqui. E isso revela uma pequenez que beira o patético. Porque enquanto o Flamengo está lá fora competindo, se medindo, crescendo,
Os outros estão aqui apenas na esperança de que alguém faça o trabalho que eles não conseguem fazer. E aqui vai uma verdade incômoda. A maioria dos clubes brasileiros nunca vai enfrentar um Bayern de Munique em jogo oficial. Nunca vai jogar contra um PSG, nunca vai ter a oportunidade de se medir com Chelsea, com Real Madrid, com Manchester City. Não porque não querem, mas porque para enfrentar esses times você precisa chegar lá. Precisa ganhar campeonatos que te coloquem nessas competições. Precisa ter estrutura que te mantenha competitivo. Precisa ter mentalidade que te faça acreditar que pode competir. E a grande maioria simplesmente não tem isso. Então ficam de fora, assistindo. E quando o Flamengo chega lá, quando o Flamengo tem esses jogos, em vez de apoiar, em vez de reconhecer que tem um clube brasileiro competindo em alto nível, é bom para o futebol brasileiro como um todo, eles torcem contra. Preferem ver europeu ganhando, preferem ver time estrangeiro levantando taça, desde que não seja o Flamengo. E isso é mentalidade de perdedor. É mentalidade de quem já desistiu de competir no próprio nível e só encontra satisfação na derrota alheia. Mas sabe o que o Flamengo fez? Continuou enfrentando, continuou chegando, continuou competindo. Porque jogar contra gigantes europeus não é privilégio de qualquer um. É conquista, é mérito, é resultado de anos construindo algo grande. E perder faz parte. Perder é risco inerente de quem enfrenta. Só não perde quem não joga, só não é eliminado quem não chega. E é muito mais fácil, muito mais confortável não enfrentar, não arriscar, não se expor. Ficar na zona de conforto onde você joga apenas contra adversários que sabe que pode vencer. Mas o Flamengo não faz isso. O Flamengo enfrenta o Bayern, enfrenta o PSG, enfrenta o Chelsea e sim, às vezes perde, nos pênaltis, no detalhe. Mas estar ali já é vitória em si, porque a maioria nunca vai ter a honra de perder para o Bayern de Munique. Porque para perder para eles, primeiro você precisa chegar lá. E chegar lá é o que separa grandes de médios, o que separa quem compete no topo de quem apenas assiste. E tem outra coisa, quando o Flamengo perde esses jogos, quando cai nos pênaltis contra o PSG, quando é eliminado pelo Bayern menos a nação sofre de verdade, porque ama de verdade, porque está investida emocionalmente de verdade. Mas no dia seguinte continua sendo Flamengo. Continua carregando essa camisa. Continua orgulhosa de ter um time que compete no mais alto nível, que não tem medo, que não se esconde, que vai lá e enfrenta. E isso é muito mais valioso que qualquer título isolado, porque isso é mentalidade, é cultura, é identidade permanente. Enquanto isso, os antes comemoram por um dia, vibram por algumas horas com a derrota do Flamengo. E depois voltam para a realidade dos seus próprios clubes. Para os campeonatos que não ganham, para as finais que não alcançam. Para a mediocridade que tentam disfarçar com ódio direcionado. E percebem que nada mudou. O Flamengo continua sendo gigante. Continua incomodando. Continua estando onde eles gostariam de estar, mas nunca vão chegar. Tem um dado que precisa ser dito. Em 2025, quantos clubes brasileiros enfrentaram clubes europeus em competições oficiais? Pouquíssimos. E quantos venceram menos ainda? O Flamengo não só enfrentou 3 vezes, como venceu uma e competiu de igual para igual nas outras 2. Isso coloca o Flamengo em categoria diferente. Categoria de clube que se mede com os melhores do mundo. Que não tem medo de comparação. Que não foge do desafio. E isso incomoda profundamente quem não consegue estar nesse nível. Porque expõe a diferença. Expõe o abismo entre quem está construindo algo grande e quem está apenas sobrevivendo. Entre quem tem projeto ambicioso de conquistas internacionais e quem comemora vitória em campeonato estadual como se fosse título mundial. E essa exposição dói, então a saída é torcer contra. É vestir camisa alheia. É comemorar a vitória que não é sua, porque a própria vitória não vem. Porque o próprio clube não chega lá. Porque a realidade é dura demais para encarar. Então vamos voltar ao título deste vídeo. O que sobrou para os antes foi torcer para europeu. E não é provocação vazia. É constatação baseada em comportamento observável. Porque quando o Flamengo joga contra o europeu, aparecem milhares de torcedores do Bayern, do PSG, do Real Madrid que nunca assistiram um jogo desses times antes, que não sabem o nome de metade do elenco, que não acompanham o campeonato local, mas que naquele dia, naquele jogo específico contra o Flamengo, viram fanáticos, vestem a camisa invisível, torcem como se fosse questão de vida ou morte. E quando o europeu ganha, comemoram como se tivessem ganho eles. Postam nas redes sociais, fazem memes, vibram e acham que aquilo é vitória, mas não é. É derrota. Derrota de quem desistiu de competir no próprio nível e só encontra alegria na queda alheia. Derrota de quem não tem mais nada próprio para comemorar. Derrota de quem transformou o anticlubismo em identidade porque a própria identidade é fraca demais, pequena demais, irrelevante demais. E o Flamengo não precisa de torcida emprestada. Não precisa vestir camisa de outro clube. Tem a nação,
Tem 40 milhões que torcem de verdade, que sofrem quando perde e celebram quando ganha, que estão ali sempre, não apenas quando convém, que carregam essa identidade como parte de quem são, não como fantasia temporária vestida por ódio. E isso é o que realmente importa, porque no final, títulos vêm e vão, vitórias e derrotas se alternam, mas identidade permanece, grandeza permanes. E a capacidade de enfrentar, de competir, de estar sempre lá, isso permanece. Enquanto isso, os antes vão continuar precisando de europeus para fazer o que eles não conseguem. Vão continuar torcendo para estrangeiros. Vão continuar comemorando vitórias que não são suas. E vão continuar acordando no dia seguinte percebendo que nada mudou. Que o Flamengo continua sendo o que sempre foi, gigante. E eles continuam sendo o que sempre foram. Pequenos demais para competir, então só resta torcer contra. Eu não sei você, mas eu prefiro estar do lado de quem enfrenta. Do lado de quem compete, do lado de quem arrisca perder porque tem ambição de ganhar, do lado de quem se mede com os melhores do mundo porque acredita que pode competir nesse nível, do lado de quem tem identidade própria, forte, que não precisa emprestar ódio de outros para existir. Eu prefiro ser Flamengo, hoje, amanhã, sempre, nas vitórias e nas derrotas, contra brasileiros e contra europeus. Porque ser Flamengo é isso, é enfrentar e é incomodar tanto que sobra para os outros, apenas torcer para que alguém faça o que eles não conseguem. E sabe de uma coisa? Enquanto eles torcem para europeu, a gente torce para o Flamengo. E isso faz toda a diferença, porque a gente tem pelo que torcer. E eles só têm contra quem torcer. E isso diz tudo. Me diz nos comentários, você percebeu isso também? Você viu essa galera toda virando torcedor temporário de clube europeu só porque estava enfrentando o Flamengo? Quando foi que torcer contra virou identidade maior do que torcer a favor do próprio clube? Eu quero saber sua opinião. Quero saber se você sentiu isso também. E se você concorda que está lá enfrentando, competindo, isso já é vitória independente do resultado, deixa o like. Se inscreve no canal para mais conteúdo que vai além do resultado do jogo e fala sobre o que realmente significa ser Flamengo. Sobre identidade, sobre grandeza, sobre incomodar tanto que sobra para os outros, apenas torcer para que outros te derrotem. Até o próximo vídeo. E lembra, enquanto eles torcem para europeu, a gente torce para o Flamengo sempre.